a todos. O título dessa aula é Cálculo de pH e pOH. Os objetivos da aula: conhecer a escala de pOH, entender como se calcula o pH e pOH de uma solução a partir das concentrações em mol por litro de H+ e OH-. Primeiro, vamos fazer uma revisão da escala pH que nós vimos na aula passada. pH é a escala que mede o grau de acidez, ou seja, a concentração de H+, ou alcalinidade ou basicidade, a concentração de OH- de uma solução. Em uma solução aquosa, na qual o solvente é água, o pH varia de 0 até 14. É esse os intervalos que nós estamos usando na nossa escala. Quanto menor for o valor de pH, maior a concentração de cátions H+, e, portanto, mais ácido será a solução. Então, como está indicado aqui, quanto menor for o valor de pH, mais ácido a solução é. Por outro lado, quanto maior for o valor de pH, maior será a concentração de ânions OH-, e, portanto, a solução será mais alcalina ou básica, que é representado aqui. Conforme os valores de pH aumentam, a solução vai ficando mais básica ou alcalina. Se o pH é menor do que 7, isso significa que a concentração de H+ é maior do que de OH-, e isso define uma solução como sendo ácida. Se o pH tem um valor maior do que 7, a concentração de H+ é menor do que a concentração de OH-, e isso define a solução como alcalina ou básica. Quando o valor de pH é exatamente igual a 7, a concentração de H+ e de OH- são iguais, e essa solução ela é dita neutra. No caso da escala de pOH, é justamente o inverso. pOH é uma escala que também pode medir o grau de acidez e alcalinidade de uma solução. Nós também vamos assumir que o pOH vai ter um intervalo de 0 até 14, como está indicado aqui na figura. pOH 14, entre 14 e 0, para uma solução aquosa, ou seja, solução em que o solvente é a água. No caso do pOH, quanto menor for o valor do pOH, maior a concentração dos ânions OH-, e mais básica ou alcalina será essa solução. Como está indicado aqui, conforme o valor do pOH diminui, a solução vai ficando mais básica ou alcalina. Por outro lado, quanto maior for o valor de pOH, maior será a concentração de cátions H+, e mais ácida será a solução, que é o que acontece aqui. Conforme os valores de pOH aumentam, a solução vai ficando mais ácida. No caso do pOH, acontece acontece na maioria dos casos o contrário do pH. Então, por exemplo, se o pOH é menor do que 7, a concentração de OH- é maior do que de H+. Então, a solução é alcalina ou básica. Se o pOH é maior do que 7, a concentração de OH- é menor do que a de H+. Então, a solução é ácida. Nesse caso, pH e pOH são iguais. Se o pOH é igual a 7, a concentração de OH- é igual a de H+, e a solução ela é neutra. Lembrando que se o pH é 7, a solução é neutra. Então, nessa situação, os dois são iguais. Nas outras duas situações, eles são o inverso.
colocando as duas escalas aqui juntas, é possível ver isso, que uma é o inverso da outra. Na região em que o pH ele é ácido, o pOH é ácido para valores maiores do que 7, enquanto o pH é ácido para valores menores do que 7. Nós podemos ver aqui, quando o pH é menor do que 7, é a mesma coisa que o pOH maior do que 7. E aqui nós temos uns exemplos. O suco gástrico, que já foi citado na aula passada, ele produz ácido clorídrico, que é essencial para ajudar na digestão dos alimentos. Ele é ácido. O vinagre é ácido e o suco de limão também é ácido. Por quê? Porque eles têm pH menor do que 7 e pOH maior do que 7. Na região em que o pH é maior do que 7, o pOH é menor do que 7. Então, pH maior do que 7, o pOH é menor do que 7. E nessa região as soluções são básicas. E aqui tem exemplo o leite de magnésia, que é hidróxido de magnésio, que é usado como antiácido no tratamento de azia, má digestão, queimação estomacal, gastrite e etc. A água do mar tem pH maior do que 7 e pOH menor do que 7, então ela é básica. E os cremes dentais, as pastas de dente, também são soluções, na realidade são básicas. E quando o pH é igual a 7, o pOH também é igual a 7. E nessa situação, as soluções são neutras. Uma solução neutra de verdade é água pura, água destilada. O sangue humano ele tem 7, pouquinho. E esse pouquinho a gente acaba desconsiderando e dizendo que o sangue e a saliva humana são aproximadamente neutros. Eles não são 7 exato, como a água pura, a água destilada é. Mas, de novo, quando o pH é igual a 7, o pOH também é igual a 7. Agora, se nós olharmos uma solução que tem pH igual a 1, ela vai ter o pOH igual a 13. Se nós somarmos o pH mais o pOH, dessa situação aqui, vai ser pH igual a 1, mais pOH 13, isso vai dar pH mais pOH igual a 14. Se nós pegarmos uma solução que tem pH igual a 4, o pOH vai ser 10. Se nós somarmos do mesmo jeito, fazer pH mais pOH, vai ser pH igual a 4 e pOH 10. 4 mais 10 também dá 14. Se pegarmos mais um exemplo, uma solução que tem pH 11, ela vai ter pOH 3. Se nós somarmos pH mais pOH, vai ser 11 mais 3, que também vai dar 14. Então, para uma solução, vale a equação pH mais pOH igual a 14. Então, essa equação vale para soluções aquosas. Se você souber o pH, você consegue calcular o pOH. Se você souber só o pOH, você consegue calcular o pH usando essa equação. Então, nesse primeiro exercício, vocês vão fazer justamente isso. Vocês têm essa tabela aqui, e nessa tabela estão indicados os pHs para cada um dos itens dessa tabela. O exercício pede para você calcular o pOH e também para você dizer se esses itens são ácidos, básicos ou neutros. Você não precisa do pOH para dizer se é ácido, básico ou neutro. Você pode olhar o pH e se ele for menor do que 7, você sabe que é ácido. Se ele for maior do que 7, você sabe que é básico. E se ele for igual a 7, você sabe que é neutro. Então, você nem precisa do pOH para dizer se é ácido, básico ou neutro. Agora, eu vou dar só um exemplo, porque é super fácil de fazer
essas contas. Vou pegar o leite de vaca como exemplo. Qual a equação? A equação é pH mais POH igual a 14. É essa equação que eu vou usar para calcular o POH. O que eu sei? Que o pH do leite de vaca é 6,4. Então, no lugar de pH, eu vou colocar o valor que eu sei, 6,4. Aqui, 6,4. Então, 6,4 mais POH, que é o que eu não sei, tem que dar 14. Como 6,4 é positivo, eu passo para o outro lado negativo. Vai ficar POH é igual a 14 menos o 6,4. POH vai ser igual a 7,6. Como pH, eu posso olhar para o pH. pH 6,4 é menor do que 7. Se é menor do que 7 é ácido, então eu já sei. O leite de vaca é ácido e o POH é 7,6. Ou eu posso fazer o comparativo. pH é menor do que 7, 6,4 é menor do que 7. É a mesma coisa que o POH ser maior do que 7, isso é verdade, porque quando nós calculamos, nós vimos que é 7,6, 7,6 é maior do que 7, e nessas condições, o leite de vaca ele é ácido. Então, os demais itens aqui vão ficar para vocês resolverem e entregarem. Agora nós vamos ver o cálculo de pH e POH a partir da concentração em mol por litro de OH- e de H+. Uma forma de representar a concentração molar é através dessa representação aqui, que é a fórmula H+ entre colchetes. Essa representação, que está em vermelho aqui, ela significa a concentração em mol por litro, também chamada de concentração molar, de cátions H+. Ou seja, a fórmula do cátion fica entre colchetes, significa concentração em mol por litro. Isso é um número, isso representa um número. De forma semelhante, a representação entre colchetes da fórmula OH- significa a concentração em mol por litros do ânion OH-. De novo, isso aqui representa um número. Nós vamos ver nos exemplos, vai ficar muito simples de entender. Quando se sabe a concentração de H+ ou OH-, é possível calcular o pH. Se você sabe de H+, você calcula pH. Então, se você sabe do H, você calcula o pH. Se você sabe do OH-, você calcula o POH. Se você sabe do OH, você calcula o POH. É simples assim. As definições de pH são: pH é igual ao menos log da concentração de H+. O logaritmo é uma operação matemática. O que isso significa? Significa que a concentração de H+ é 10 elevado a menos o valor do pH. Ou seja, o valor do pH vai ser o expoente do 10 com o sinal trocado. Significa que se o pH for positivo, o expoente que vai vir em cima do 10 é negativo. Nós vamos ver que isso é muito simples nos exemplos. Se nós pegarmos essa tabela, ela mostra basicamente o que isso significa. Se o pH for igual a 0, então a concentração é 10 elevado a 0 com o sinal trocado. Só que você trocar o sinal do 0 não muda nada, porque mais 0 e menos 0 é a mesma coisa, então é 10 elevado a 0. Agora, se o pH for 1, é só você colocar 10 elevado a 1 e troca o sinal. Como 1 é positivo, aqui ele fica negativo. Então, a concentração é 10 elevado a menos 1. Para uma solução que tem pH 3, a concentração de H+ é 10 elevado a 3 e troca o sinal, 10 elevado a menos 3. Se a solução tem pH 5, a concentração vai ser 10 elevado a 5 e troca o sinal. Como era mais 5, fica menos 5. Então, é 10 elevado a menos 5. É simples assim.
E do POH é a mesma coisa. POH é menos o logaritmo da concentração de OH-, o que significa que a concentração de OH- é 10 elevado ao POH, trocando o sinal do POH. Então, as duas linhas de baixo representam quando se calcula o POH. Se o POH for igual a 10, a concentração de OH- vai ser 10 elevado a 10, trocando o sinal. Como era 10 positivo, ficou menos 10. Se o POH for 8, a concentração de OH- é 10 elevado ao 8, trocando o sinal. Ele era positivo, ele fica negativo. É simples assim, e os exercícios vão ser super simples do mesmo jeito. Vamos ver dois exemplos de exercício. Um calculando primeiro a concentração de H+, então o pH. Calcule o pH de uma solução com concentração de H+, de 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Como que a gente resolve? Como a concentração é mol por litro, eu posso usar essa simbologia aqui. Colchetes, fórmula H+, é igual a concentração em mol por litro. 1 vezes 10, 1 vezes 10 elevado a menos 3. Mas 1 vezes qualquer número é qualquer número. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 20 é 20, 1 vezes 1000 é 1000. Então, 1 vezes 10 a menos 3 é só o 10 a menos 3. Então, sempre que eu tiver 1 vezes 10 elevado a alguma coisa, eu só me interesso com 10 elevado a alguma coisa, igual está aqui. Então, essa é a minha informação. A concentração de H+ é 10 elevado a menos 3. Essa é a informação do exercício. A fórmula, qual que é? Eu sei que a concentração ela é igual a 10 elevado a menos o pH. Ou seja, é o pH trocado de sinal. Então, eu sei que esse menos pH é igual a esse menos 3. Porque esse menos 3 tem que ser o menos pH. A fórmula me diz isso. Então, eu sei que o menos pH é o menos 3. Como é menos dos dois lados, eu posso remover esse menos. Portanto, pH é igual a 3. Vocês vão ver que isso vai ficar mais fácil ainda. Mas vamos para o exemplo do pOH. Calcule o pOH de uma solução com concentração de OH- de 10 elevado a menos 8 mol por litro. Aqui já está dando que o 10 a menos 8 não tem 1 vezes 10 a menos 8, está mais simples. De novo, se eu tenho OH, eu calculo POH. Se eu tenho H, eu calculo pH. Então, nesse caso, como é OH, eu calculo POH. Vamos fazer a resolução. Concentração, eu uso essa simbologia, colchetes, fórmula, OH-, fecha colchetes, é igual à concentração que me foi dada. 10 elevado a menos 8 mol por litro. Quem que eu tenho que prestar atenção? No expoente. Expoente 10 a menos 8. É isso aqui que me interessa. Por quê? Porque a fórmula, qual que é a fórmula? A fórmula me diz que a concentração de OH- é 10 elevado a menos o pOH. É o pOH com o sinal trocado. Então, eu sei que o pOH é esse 8 com sinal trocado. Como é menos 8, vai ter que ser mais 8. Então, menos pOH é igual a menos 8. Como é menos dos dois lados, os sinais se cancelam. Então, pOH é igual a 8. Agora, vamos olhar esses dois exercícios usando aquela tabela que nós tínhamos. Então, olha só. Olhando o primeiro exercício, a concentração de H+ é 10 a menos 3. Então, vamos olhar na tabela. Aqui, 10 a menos 3. E vamos olhar aqui quando a concentração, como é concentração de H+, vamos olhar a concentração de H+. Concentração de H+, 10 a menos 3, que está aqui. 10 a menos 3, 10 a menos 3.
Quando a concentração de H+, é 10 a menos 3, o pH é o expoente, 10 a menos 3, trocando o sinal, era menos 3, virou 3. pH é igual a 3, que é justamente o que foi calculado aqui. Então, usando a tabela, fica muito fácil de ver que é só trocar o sinal do expoente. É só isso, é só trocar o sinal do expoente. O pOH é a mesma coisa. Primeiro eu tenho que ver quem é a concentração de quem que eu estou procurando. É de OH-. Então, vamos lá, 10 a menos 8. Então, OH- é essa linha aqui. Eu estou procurando 10 a menos 8, que é esse aqui. 10 a menos 8. Como que eu calculo, então, o pOH, que está aqui? Eu pego o expoente, menos 8, troco o sinal. Ele era negativo, ficou positivo, 8. Então, o pOH tem que ser 8, que é justamente o que foi calculado. Então, tanto usando a fórmula, que é você igualando, fazendo esse igual a esse, e depois cancelando os sinais, como olhando na tabela, você consegue achar facilmente os valores de pH e pOH quando você tem as concentrações molares. O segundo exercício é um exercício tirado da apostila de vocês. Essa tabela foi tirada da apostila. E é para vocês calcularem o pH ou o pOH dos produtos indicados na tabela. Então, prestar atenção. Você tem, por exemplo, refrigerante, e a informação que você tem dele é a concentração de OH. Então, como você tem a concentração de OH, você vai calcular o pOH. No leite de vaca, você tem a concentração de H+. Como você tem a concentração de H, você vai calcular o pH. Como os números são todos 1 vezes 10 elevado a menos 11. Como é 1 vezes 10 elevado a menos 11, isso aqui é só 10 a menos 11. Isso aqui, 1 vezes 10 a menos 6, é só 10 a menos 6. E assim por diante com todos. E vocês podem usar essa tabela para ajudar a responder, dando como exemplo, aqui, pOH. Você vai ter que procurar o 10 a menos 11 na linha do OH. Então, você vai vir aqui e vai achar 10 elevado a menos 11. Como que se calcula o pOH? É o expoente trocado sinal. Então, aqui está 10 elevado a menos 11, é o 11. Como era negativo, ficou positivo. O pOH vai ser 11 mesmo. Era menos 11, pOH 11. Muito simples de fazer esses exercícios. Os principais conceitos vistos nessa aula foram escala de pOH, relação entre pH e pOH, cálculo de pH e pOH a partir das concentrações em mol por litro de H+, e OH-. É isso e muito obrigado.